E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, vamos continuar nossa campanha do livro de João, né? Livro de João, capítulo 7, versículo 37. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. Bem, meus irmãos, Jesus está falando aqui do Espírito, né? Que quem tem sede, vá até ele e beba. Ou seja, se refrigere em Jesus Cristo, em seus ensinamentos, em sua palavra. E quando ele fala que do seu interior fluirão rios de água viva, ele quer dizer que quando a pessoa bebe de Jesus Cristo, tem os seus ensinamentos e recebe o Espírito Santo de Deus, nascerão nele rios de água viva, fluirão rios de água viva, ou seja, dentro dele vai nascer sentimentos bons. Né? Se antes ele pensava coisas ruins, a partir do momento que ele recebe a Cristo, que ele bebe dos seus ensinamentos, né? Que ele recebe Jesus Cristo na sua vida, dentro dele, a partir desse momento, vai começar a jorrar nele pensamentos bons, pensamentos positivos, né? Se antes ele vivia uma vida de ódio, de mágoa, de rancor, a partir do momento que ele recebe a Cristo, vai nascer nele sentimentos bons, sentimentos de perdão, sentimentos de misericórdia, sentimentos de amor, sentimentos de compaixão, sentimentos de empatia, empatia com o seu próximo, né? Então, aqueles que recebem a Jesus Cristo, que bebem Jesus Cristo, que têm os seus ensinamentos, que recebem Jesus Cristo, que recebem o Espírito Santo de Deus, nasce nele rios de água viva. E rios têm o quê? Vida. Então nascerá nele vida. Ele vai ter vida. Ele vai ter pensamentos bons. Ele vai pensar em um futuro com Cristo. Ele não só vai pensar, mas ele também vai fazer coisas boas. Aquele que tem Cristo no seu coração, ele muda e se torna uma outra pessoa. Nasce nele vida. Rios de água viva. Nascerão nele vida. E ele vai jorrar vida para quem estiver perto dele. As pessoas vão ver nele refrigério. Vão ver nessa pessoa, na aparência dela, no modo dela falar, a diferença. A partir do momento que ela recebe Jesus Cristo em sua vida, ela muda o jeito de falar, muda o jeito de vestir, até o jeito de andar muda. A pessoa muda, porque nasceu nela vida. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: que queira se aproximar mais de Jesus Cristo. Tenha sede da sua palavra, sede de Jesus. Se você tem uma Bíblia em casa, talvez você não seja evangélico, talvez você não acredite em religião, mas você tem uma Bíblia em casa, leia ela. Mesmo se você não acreditar, leia ela. Se você estiver passando por um momento difícil, por um momento de depressão, de ansiedade, até mesmo tiver em uma crise, leia a Bíblia. Eu recomendo o Salmo 23, que quando eu estava passando por momentos difíceis, né, e até mesmo em crise, eu sempre peguei a Bíblia e li o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a parte que mais me pegava, que mais eu sentia a presença de Deus, a parte que mais me comovia era: o Senhor é o meu pastor. O que é que um pastor faz pelas suas ovelhas? Um pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele deixa as 99 no aprisco, né? E vai atrás da que se perdeu, arriscando até sua própria vida para salvar a ovelha.
Davi disse que lutou contra um urso e contra um leão para salvar uma ovelha. Todo dia Jesus lhe protege desse mundo, de tentações, até mesmo de suas crises. É Ele que está cuidando de você quando você tem crises, quando as pessoas não entendem, quando talvez ninguém entenda o que você está passando, o que você sente. Até a tristeza após uma crise, um medo, a vergonha. Jesus vê isso em você e Ele entende. Ele é o nosso pastor. Eu estava em dúvida se depois que ler o livro de João, se eu ia ler o livro de Salmos, né? Que o livro de Salmos tem alguns versículos que são bem fortes, né? Mas o livro de Salmos é um livro muito lindo, muito bonito. Tem um salmo no livro de Salmos que fala o seguinte: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É lindo esse versículo. Eu vejo em Davi sabedoria. Talvez pelas crises que ele teve, talvez pelas lutas que ele teve, até mesmo crises existenciais que talvez ele teve, né, no caso. Pelas suas lutas ele teve a sabedoria. Quem mais erra, mais aprende. Às vezes. Quem mais erra, mais aprende. Aprenda com seus erros. Mude quem você é. Se alimente de Jesus Cristo, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Conheça Jesus, para que Ele possa conhecer você também. Talvez você possa me perguntar, mas Jesus me conhece. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que tinha 10 noivas, 5 prudentes e 5 loucas. Chegou uma certa ocasião que elas dormiram, né? Elas dormiram. E aí quando elas acordaram, a lamparina das outras 5 loucas tinha acabado. O azeite, né, no caso, tinha acabado. Se eu não me engano, né? Porque a minha memória também não tá isso tudo, né? E ela pediu para que as 5 prudentes dessem a ela. E ela disse que não podia dar. Porque senão ia faltar para todas. E o que aconteceu? Elas foram comprar, né? E aí as 5 loucas foram e ficou as 5 prudentes, que estavam preparadas. O noivo chegou, né? O noivo chegou. As que estavam com a lamparina acesa, que estava preparada, entrou. O noivo entrou e fechou a porta. E aí as loucas chegaram depois e pediram para entrar. E Jesus falou, e o noivo falou que não conhecia elas. Tente conhecer Jesus para que ele também conheça você. Jesus é o noivo. E nós somos, nesse exemplo que eu dei, a gente representa as noivas. Qual noiva você é? Você é a prudente ou você é a louca? Jesus conhece você ou ele não conhece você? Como Jesus vai conhecer você se você não o conhece? Como? Então está escrito: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que quer conhecer Jesus, leia a Bíblia. Então, conheça Jesus. Leia a Bíblia. Talvez você esteja sozinho. Talvez você não tenha parentes. Talvez até tenha, mas infelizmente não são próximos. Talvez você esteja cercado por pessoas, mas esteja só. Psicologicamente só. Não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para dizer os seus traumas, os seus medos. O medo de ter mais uma crise, que é constante para quem tem esquizofrenia, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem ataque de ansiedade. O medo de ter outro ataque, de ter outra crise, é frequente. É frequente. E você não tem talvez ninguém para conversar sobre isso. E quem ia entender você se você falar sobre isso?
Então eu quero te dizer que Jesus, ele entende. E ele te conhece. E ele sabe como é ter essas crises, porque ele teve uma crise. Quando ele estava no Getsemane, ele teve uma crise tão forte que suou sangue. Ele teve uma crise. Eu acredito que aquela crise era um ataque de ansiedade. Porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele seguiu em frente. Então eu peço que você leia a Bíblia. Talvez você conheça, talvez você é evangélico, talvez você goste de ouvir pregações. Mas você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. Eu estava conversando com um rapaz de academia, né? A gente conversando, um colega, que ele é cristão. E ele falou que a gente falou, chegou num ponto que a gente falou que tinha pessoas que eram enganadas. Aí eu falei para eles, ó, aquele que lê a Bíblia e que tenta orar todos os dias, que tenta ler a Bíblia todos os dias, às vezes não dá para ler todos os dias, né? Mas aquele que tenta orar todos os dias, que tenta ler a Bíblia todos os dias, não é enganado. Não é. Não tem como. Quem se alimenta do alimento verdadeiro, sabe a diferença de um alimento verdadeiro para um alimento falso. Sabe a diferença de uma água boa para uma água que não é boa. Jesus é água boa. Jesus é água da vida. Beba de Jesus Cristo. Aprenda os seus ensinamentos. Leia a Bíblia. E no momento que você estiver em crises, ou prestes a entrar em uma, que você perceber que vai entrar em uma, pega um versículo da Bíblia e lê. Leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele é o teu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Leia um versículo. Quando você vê que não vai aguentar, leia um versículo. E principalmente, não deixe de fazer seus tratamentos. De maneira alguma, pare de tomar suas medicações. Não pare. E se você perceber que está ficando melhor, aí é que você tem que fazer os tratamentos e tomar as medicações. Para que você se sinta bem. Para que você não tenha uma crise. Para que você não venha a ser internado. E não tenha que passar pelos traumas que uma crise traz. Tem muitos que perderam a família. Tem muitos que perderam até suas próprias vidas. Então fique firme. Faça seus tratamentos. Tome seus remédios. E principalmente, leia a Bíblia. Conheça Jesus, para que Ele também conheça você. Procure saber quem Ele era. Procure saber pelo que Ele passou, o que Ele ensinou. Para que nasça em você rios de água viva. Para que você tenha o Espírito Santo de Deus. Para que dentro de você jorra águas vivas, pensamentos bons, empatia, sentimentos de perdão, perdão aos outros e perdão a si próprio. Talvez você deve se perdoar pelas crises que você teve, que você não tem culpa por tê-la. Leia a Bíblia. Tente conhecer Jesus Cristo. E veja que os ensinamentos dele são ensinamentos de vida. Que purifica a alma, purifica o coração, purifica a mente. E que alivia qualquer crise que você esteja passando. Ele alivia, tenha certeza. Coloque suas mãos, seu pensamento, seu coração nele. Quando eu estava em crise, eu dormia com a Bíblia, né? Eu botava ela no meu peito e dormia com ela. E eu me sentia bem. Se preciso for, durma com a Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça Jesus Cristo.
para que nasça em você rios de água viva. Às vezes os dias são complicados. A Bíblia diz que cada dia é o seu mal, né? Depois de ler o livro de João, eu vou ler o livro de Mateus, e tem um versículo em Mateus que é bem legal. Ela fala pra gente não ficar tão preocupados com o dia da manhã, né? E esse versículo é bom. Então, depois que ler o livro de João, eu vou ler o livro de Mateus. Primeiro eu vou ler o livro de Mateus e vou ir até, talvez até perto do Apocalipse. Aí quando faltar o Apocalipse, aí a gente vai pro livro de Salmos. Depois Provérbios, Eclesiastes. O Apocalipse é bem difícil de explicar, né? Porque é um livro que a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande, né? Para explicar o Apocalipse. E eu estou estudando o Apocalipse também, né? Enfim, meus irmãos, leia a Bíblia. E no momento de crise, se apegue à fé. Se apegue mais com Deus, com Cristo. Leia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe, eu acho que nesse pequeno verso, acho que a parte mais forte é o Senhor é meu pastor. É bem forte essa parte. Se veja como uma ovelha e como Ele sendo o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Independente se você tem outra religião que não seja cristã, que não seja evangélica. Talvez você seja de outra religião, talvez você seja evangélico, talvez você seja católico. Independente de igrejas. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é um modo de vida. É ensinamento. Conheça Jesus. Leia a Bíblia. Beba dele. Beba dos seus ensinamentos. Jesus é a água da vida. Beba dele. Tente conhecê-lo. E principalmente, tome seus remédios. Vá para as terapias. E cuide de você. Tente cuidar bem de você mesmo. Se você gosta de fazer exercícios físicos, faça exercícios físicos. Se você gosta de ler, leia um bom livro. E eu indico a Bíblia para você ler. Leia um bom livro. Talvez você goste de assistir desenho, documentário. Faça o que você gosta. Tente ter um lazer. Você consegue. Tente conhecer Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Talvez você seja até ateu. Mas leia a Bíblia. Tente entender o que está escrito. Peça para Jesus te ensinar, conhecer você, falar com você. Faça um particular com Ele. A Bíblia diz que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, que quando ela fala que não acredita em Deus, ela já é julgada, né? E já é julgada. E você, como é que se diz? Você não é errado por ter uma opinião. Mas você já tentou conversar com Deus? Você já tentou realmente falar com Ele? Sinceramente? Você já tentou ler a Bíblia de uma forma que não seja como se estivesse lendo um livro normal? Só por ler? Tente ler a Bíblia e tentar entender o que aquele versículo quer dizer. Peça para Jesus ser o seu professor, para Ele te ensinar, para que Ele possa falar com você usando a palavra. É isso. Bem, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. O intuito desse livro não é ganhar inscritos.
fazer vídeos, né, me faz bem, é um lazer, né, me faz bem. Eu me sinto melhor, sabe? Eu me sinto bem. É como se fosse uma terapia também. Me faz bem. Então o intuito desse canal é para pessoas como nós, que tem esquizofrenia, que tem crise de ansiedade, ataque de pânico, né? É para nós. Pra gente se sentir bem, né? Muitos não entendem. E talvez nem vão entender. Mas a gente entende, né? A gente sabe. Então, meus irmãos, até o próximo vídeo e tchau.